A passagem de hoje é Lucas 1, versículos 56 a 66. Vamos ler juntos. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Amados santos, que a grande graça de Deus esteja com todos vocês que vieram a este lugar buscar a face do Senhor nesta madrugada. Oro para que este tempo de oração, que oferecemos como as primícias do nosso dia, seja um momento de reajustar a direção de nossos corações e vidas para Deus. O texto que lemos hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos 56 a 66. O título é O Nascimento de João Batista. Na verdade, muitas vezes não lemos esta passagem com muita atenção, porque logo em seguida, a Bíblia trata do evento mais importante da história, o nascimento de Jesus. No entanto, Lucas não trata o nascimento de João Batista de forma superficial, como se fosse apenas o nascimento de João. Pelo contrário, através deste evento, ele nos mostra a obra de Deus, que esteve em silêncio por um longo tempo. Podemos dizer que esta passagem confirma mais uma vez que a história da salvação de Deus está se desdobrando, que acabou de começar. Portanto, o nascimento de João Batista é mais do que a alegria de uma família, é o sinal que anuncia o recomeço da história da salvação de Deus. O texto de hoje começa assim. No versículo 57, diz: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Esta frase parece muito calma, mas na verdade contém um significado tremendo, especialmente a parte completou-se o tempo. Esta expressão não significa um fluxo acidental, é uma expressão que nos informa que o tempo determinado por Deus finalmente se completou, que finalmente chegou. Considerando a idade e a condição de Isabel, este nascimento não é algo que possa ser explicado pela possibilidade ou cálculo humano. É uma passagem que mostra que, embora as expectativas humanas tivessem acabado há muito tempo, a promessa de Deus não acabou e está se realizando, se aproximando cada vez mais. Aqui, precisamos pensar sobre a maneira como Deus trabalha. Deus não está trabalhando na velocidade e no tempo que desejamos. Às vezes, parece que ele chega tarde demais. No entanto, a passagem de hoje fala de forma clara e inequívoca. Deus nunca se atrasa, nem se apressa. Deus está trabalhando à sua maneira, em seu tempo, que é diferente dos nossos cálculos. Mesmo que pareça um tempo de silêncio em que nada acontece, Deus está guiando todos os períodos da história como o seu tempo. Este fato é uma cena que adiciona fé a todos nós que vivemos em um tempo de espera. Como mencionado anteriormente, se aplicarmos o nascimento de João Batista e a expressão completou-se o tempo a nós mesmos, podemos obter muitos benefícios espirituais. Às vezes, temos a tendência de interpretar a história da fé apenas como a história de alguém especial, e acabamos perdendo a obra de Deus em nossas vidas, que parecem insignificantes. No entanto, a passagem de hoje menciona claramente o nascimento de João Batista antes do nascimento de Jesus. Ou seja, Deus está intervindo e se importa até mesmo com nossas vidas aparentemente insignificantes, nossas vidas comuns.
Portanto, irmãos, espero que possamos encarar novamente nosso cotidiano comum, que eu e vocês possamos descobrir que a obra de Deus está presente em todos os eventos que parecem passar despercebidos, em tudo que parece ser apenas um registro em um diário, e que o tempo de Deus está se completando. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos ler o versículo 58 em uníssono. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Amém. No versículo 58, vemos a expressão de que os vizinhos e parentes ouviram sobre o nascimento de João Batista e se alegraram juntos. Isso mostra que a graça de Deus não termina em um indivíduo, mas é ouvida e compartilhada dentro da comunidade. Lucas nos mostra que, embora a graça de Deus pareça vir a um indivíduo, no final, toda a comunidade a desfruta. Olhando para todo o Evangelho de Lucas, vemos que a salvação de Deus sempre começa com um indivíduo, mas se expande para toda a comunidade. Irmãos, a fé nunca é um assunto solitário. É por isso que adoramos juntos e viemos a este lugar todas as madrugadas. Quando a comunidade ouve e se alegra com o que Deus fez por uma pessoa, essa graça se expande e se torna mais clara. Por isso, devemos testemunhar e louvar a nossa graça todos os dias, não para nos vangloriarmos de quem somos, mas para testemunharmos a graça que Deus nos concedeu, a graça que Deus concedeu ao nosso pequeno grupo, a graça que Deus concedeu à nossa equipe de ministério e a graça que Deus concedeu à nossa comunidade. Quando testemunharmos assim, isso não se deterá como o som de uma trombeta solitária, mas se tornará a alegria de nossa comunidade, a alegria de nossa região e a alegria de nosso país. Abençoo vocês para que se lembrem disso e prossigam. A passagem continua com a cena de dar um nome à criança. As pessoas, seguindo o costume, tentam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Na sociedade daquela época, essa teria sido uma escolha muito natural. No entanto, Isabel diz de forma clara e inequívoca: não, porém será chamado João. Irmãos, o nome João significa o Senhor é gracioso. Este nome não veio do desejo dos pais ou da tradição da família. É um nome que Deus já havia determinado. Dar um nome não é simplesmente uma questão de nomenclatura, mas um ato que define a direção e a identidade da vida de uma pessoa. Ou seja, o fato de o nome João ter sido dado determina que ele se tornou um canal para manifestar a graça de Deus. As pessoas não conseguem aceitar facilmente essa decisão e perguntam a Zacarias, que não podia falar, qual era a sua vontade. Zacarias, ouvindo a história, escreve claramente em uma tabuinha: o seu nome é João. Irmãos, nesta curta frase está contida a obediência da fé de Zacarias. Anteriormente, Zacarias foi alguém que suportou um tempo de silêncio porque não acreditou plenamente na palavra de Deus. Mas agora ele não se desculpa mais nem tenta explicar. Ele mostra uma atitude de aceitar e obedecer a palavra de Deus como ela é. E naquele exato momento, sua boca se abriu. O tempo de silêncio terminou. E um tempo de louvor e confissão se desdobrou. Através disso, Lucas nos ensina um fato importante. A vontade de Deus não é algo que seguimos depois de entendê-la completamente, mas algo que se torna cada vez mais claro e definido na obediência. Não é o entendimento que gera a obediência, mas a obediência que abre o entendimento. Isso é o que a cena de Zacarias nos mostra. Esta é a ordem da fé. Portanto, quando a palavra de Deus vem a nós, o que devemos lembrar não é lutar dizendo: Deus me convença, me faça entender, me faça. O começo da fé é dar um passo em obediência à palavra que foi claramente proclamada. Então, irmãos, se houver uma palavra de Deus que vocês estão ouvindo, não lutem com Deus sobre ela, mas deem primeiro um passo de fé. Antes de cometer o erro de lutar com o Senhor, para que Ele os convença, espero que vocês possam dar um passo primeiro
e depois perguntar novamente pela vontade do Senhor. Que eu e vocês possamos lembrar que, através de um passo de obediência, a vontade de Deus se tornará clara, e a graça de Deus que se desdobra para nós se tornará mais vívida. Abençoo vocês em nome do Senhor. Por fim, a passagem diz que o temor veio sobre todos que viram e ouviram todas essas coisas. Eles diziam: quem será, pois, este menino? Este temor não é pavor. Pode-se dizer que é a reverência que se sente diante de Deus. As pessoas perceberam que a vida desta criança não seria comum. E Lucas nos diz claramente o porquê. E a mão do Senhor estava com ele. A vida de João é especial, não porque ele era excepcional, mas porque a mão de Deus, que sustenta e guia toda a sua vida, estava com ele. Através da palavra de hoje, quero que reflitamos sobre nossas vidas. Não uma vida de autocrítica e desespero por causa de nossas insuficiências e falta de habilidade, mas lembrem-se de que, quando a graça de Deus está conosco, nossa vida se torna mais especial e a obra de Deus se manifesta. Mesmo que às vezes pareça que a vida não está dando certo ou se desenrolando, lembrem-se de que, no momento em que a graça de Deus vem, esse tempo se torna especial, um tempo que revela a história de Deus. Portanto, irmãos, ao tecerem a vida de hoje, lembrem-se da palavra de hoje. O tempo em que a providência de Deus de completar-se o tempo está conosco. O tempo de ouvir essa graça e se alegrar juntos, acima de tudo, o tempo de obedecer. E o tempo em que nossa vida se torna especial quando a graça de Deus está conosco. Abençoo vocês em nome do Senhor para que prossigam lembrando-se disso. Amados santos, vou concluir a mensagem. A história do nascimento de João Batista nos diz claramente hoje que Deus ainda está vivo e ainda está trabalhando em seu tempo. Lembrem-se de que, mesmo que nossa vida pareça silenciosa e lenta, a mão de Deus está conosco. Nesta madrugada, que eu e vocês possamos nos apegar novamente a esta fé e viver o dia de hoje com força, dentro do tempo de Deus. Abençoo vocês em nome do Senhor.